Os suíços e as suíças do estrangeiro têm a tendência de votar na esquerda e apoiar posições ecológicas e liberais. Isso foi visto, por exemplo, nas eleições de 2015, quando o Partido Socialista foi o mais votado entre os suíços do estrangeiro. Já o Partido Verde teve, apesar de ter perdido muitos votos entre os suíços do estrangeiro, uma proporção maior de apoio entre esse grupo do que os suíços internos. Outro exemplo foi a forte oposição vivida à iniciativa da imigração em massa entre os suíços do estrangeiro, ou a iniciativa do asilo apresentada pelo partido UDC. Mas existem variações interessantes dessa situação. Dentre elas, uma ocorreu no plebiscito do segundo túnel do Gotardo. Esse projeto foi apoiado mais fortemente pelos suíços do estrangeiro do que pelos suíços internos. Eu acredito que existem razões específicas para isso. Dentre elas, o fato de utilizarem mais intensamente o túnel do Gotardo. Na política europeia, os suíços do estrangeiro são mais liberais. Uma das razões para isso é que uma grande parte dos suíços do estrangeiro vive nos países vizinhos à Suíça. Outra característica explica também a posição política dos suíços do estrangeiro. Muitos estão no exterior por questões profissionais. Isso explica o fato de serem geralmente defensores liberais do mercado livre ou mais liberais em questões sociais do que os suíços internos. Os suíços do estrangeiro se diferem dos suíços internos por não viver aleatoriamente no exterior. Existem fortes razões por terem saído do país. Por exemplo, questões familiares. Quando casam e se mudam para o país do cônjuge. Esse grupo de suíços do estrangeiro são os mais parecidos com os suíços internos. Porém, existem outras razões para migrar, seja por questões profissionais ou para estudar. A composição social do grupo de suíços do estrangeiro é, por essas razões, diferente. Essa é a razão para a forma diferente de votar. Os suíços do estrangeiro são bem informados, sobretudo através da internet. É a mídia mais utilizada entre os suíços do estrangeiro. Os suíços internos utilizam mais a mídia impressa. Além disso, ainda existe uma espécie de seleção própria. O suíço do estrangeiro precisa se registrar nas embaixadas para poder votar. Os suíços do estrangeiro, que ainda têm fortes laços com a pátria e se interessam pela política, ultrapassam essa barreira. Isso explica por que muitos deles são tão bem informados. Und auch das trägt dazu bei, dass der Informierungsgrad unter den Auslandschweizern vergleichsweise hoch ist. É muito interessante observar e avaliar como esses grupos específicos se comportam nas urnas, mesmo estando longe dos debates realizados na pátria distante. Essa questão, por exemplo, foi discutida há pouco por ocasião do plebiscito na Turquia. Como votam os turcos do estrangeiro na Alemanha, por exemplo? Eu, pessoalmente, acredito que as diferenças, diferentemente do que ocorria há 25 anos, são atualmente insignificantes. A principal razão é a internet. Hoje é mais fácil se informar sobre a política suíça, mesmo se você vive tão distante do país.